Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Como é bom quando a gente tem um grupo saudável, aleluia, e a gente percebe um ambiente saudável, onde as pessoas sobem para adorar a Deus sem reservas e fazem o que deve ser feito, e o ambiente é alterado. Você está focado nessa noite? Eu preciso da sua atenção por um tempo. E eu peço que você coloque todo o teu coração, toda a tua força nisso. Amém? Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo que nos guia. Obrigado por me usar. Os teus filhos, fale conosco. Pai, não queremos dizer nada que não seja conforme o teu querer para essa noite. Alcança as necessidades do seu povo. Eu declaro em nome de Jesus que ao sair daqui, pessoas sairão completamente diferentes de como entraram. Senhor, essa semana vai ser tão boa. Dias maravilhosos. Obrigado, meu Pai. A palavra que sai da minha boca não volta vazia. Repete comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso e vou fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Repete comigo assim: eu sou filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu tenho autoridade, eu tenho uma palavra, eu tenho o Espírito, eu tenho vida. Abre Isaías 45, por favor, por gentileza. Aleluia. Pastor Adriano, obrigado pelo carinho, pelo convite. Obrigado, irmã Vanessa, toda a família e toda a igreja e a equipe ministerial de vocês. Nós sabemos já que é um tempo de avanço, de crescimento, e o que Deus tem para 2024 é além do comum. Eu tenho declarado dias onde o Senhor possa contar comigo, porque às vezes a gente fica orando ao Senhor como se Ele não quisesse dar, né? Como se a gente tivesse que implorar alguma coisa, mas a vontade de Deus antes da sua, ela é bem melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Deus já pensou no teu progresso antes de você. E quando a gente está tentando pensar numa coisa boa, Ele já pensou. Ele falou isso para Jeremias: eu é que sei. Você está focado? Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem a teu respeito. São pensamentos de paz, não de mal, para lhe dar um futuro. Amém? E essa finalidade é para o fim que você quiser. Ou seja, não depende de Deus, depende de você crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a força do seu poder que opera dentro de você. Não tem como falar do poder de Deus sem a palavra de Deus. Não dá para isolar uma coisa da outra. Você está comigo? O poder flui sobre a palavra. A palavra e o poder andam juntos. Oh, glória. Olha só. Eu quero ler com você esse texto que é tão famoso. A partir do versículo 2, melhor. Vamos do primeiro mesmo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Presta bem atenção. Quando você nasceu de novo, toda a palavra que Deus liberou, toda a palavra que Deus disse, tudo aquilo que vem com conteúdo de inspiração, faz parte agora da igreja. A igreja não é um lugar, a igreja é um povo. Nós somos o terceiro povo da Bíblia. Antes ele falava aos judeus, e diante dos judeus havia os gentios, pessoas sem Deus. E de repente, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então nós recebemos. E já que nós recebemos toda a palavra liberada, desde lá do passado até os textos do Novo Testamento,
Tudo aquilo que é conteúdo de inspiração serve para você exatamente agora. As cartas são as linhas doutrinárias para a igreja, mas as palavras de inspiração que motivam a você a avançar, todas elas servem para você agora. Entenda, irmão, no que diz respeito à lei ficou lá atrás, mas o que for acerca de inspiração para lhe motivar, para lhe colocar no centro da vontade de Deus, tudo serve para você exatamente agora. E o que eu vou dizer serve para você agora. Porque algumas pessoas podem falar assim, mas é Velho Testamento. É Velho Testamento, mas o conteúdo de inspiração que lhe coloca para cima, que lhe coloca para frente, ele serve para você agora. Não trate a palavra de Deus, irmãos, de forma natural, de forma racional. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante que espada de dois gumes. Ela é apta, ela está pronta para discernir. Discernir, irmãos, separar uma coisa da outra, alma e espírito. Tem dia que você não acorda muito bem. Tem dia que pode ser que você esteja um pouco triste, ou um pouco cansado. Mas isso diante de Deus, quando é entregue na presença dEle, a graça da fraqueza tirarão força. Digo fraco, eu sou forte. Você vê que é interessante. Deus não está olhando para a tua fraqueza como um problema. Ele está lhe dando força suficiente para vencê-la. Então quando Ele vai dizer agora exatamente isso, nós vamos pegar para esses dias aqui. Porque em 2024 eu vou viver tudo isso aqui. Você vai ver o que nós vamos viver. Eu vou ler agora. Aleluia. Ai, meu Pai, obrigado. Eu irei adiante de você, aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze, romperei as trancas de ferro, darei a vocês os tesouros escondidos na terra. 3 amém. Você não quer, dá para mim. Riquezas armazenadas em locais secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca, que chama pelo nome. Qual é o nome? Fale bem alto o seu nome. Ele te conhece pelo seu nome. Esse negócio começou a ficar pessoal. Já não é uma coisa distante. É algo poderoso que vem de forma pessoal e afeta a minha vida agora. Eu irei adiante de você. Isso é coisa de quem ama. É coisa de quem está interessado em lhe defender. Deus está interessado em lhe defender nesse ano. Ele é escudo e broquel. A sua palavra que é poderosa, ela vai adiante. E quando você, que nasceu de novo, carregando essa verdade, vai por aí, levando ela em tempo e fora de tempo, abrindo a sua boca e dizendo a mesma coisa, exatamente o que Deus pensa, é isso que vai acontecer. Não existe lugar para duas motivações. Deus está te chamando nessa noite para andar motivado na sua vontade. É tempo de se alegrar pela fé, tomar posse das Escrituras e vê-las acontecer no seu dia a dia. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela tem uma função básica: atrair o homem para perto dele, para dar ao homem tudo que ele precisa e muito mais, para que Deus seja glorificado diante da sua vida nele. Escuta, Ele está interessado em lhe ver feliz. Se tem alguém que quer te ver feliz, é Ele. Está passando pressão? Eu irei com você. Eu vou ler novamente. Eu irei adiante de vocês, aplanarei montes, derrubarei as portas de bronze, romperei as trancas de ferro, darei a vocês os tesouros escondidos na terra, em locais secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Isso mostra para mim que Deus não está interessado no fracasso de ninguém, na pobreza de ninguém, na tragédia de ninguém, que o meu Deus é bom em todo o tempo. Que se eu estou lendo um texto do Velho Testamento, onde algumas pessoas dizem que Deus era meio mal no Velho Testamento, no Novo ele ficou mais ou menos bom. Como se ele fosse bipolar, né? Aí ele acordou no Velho Testamento com uma raiva, e de repente acordou no Novo. Opa, hoje eu estou bem, eu quero ser um Deus bom. Não, Deus é bom o tempo todo, porque senão eu não teria dito o que disse aqui.
inspirando o profeta a dizer coisas que aconteceram de fato e aplanaram caminhos para que um novo caminho pudesse surgir. Não se esqueça que o profeta do Velho Testamento que mais profetizou acerca da vinda, da morte de Jesus, foi Isaías. Isaías é considerado profeta messiânico. Não se esqueça que no capítulo 55, que eu quero que você abra lá agora. Glória a Deus. Aleluia. Você está comigo para poder avançar naquilo que Deus tem? Estou empolgado com coisas que vão acontecer nesses dias. Irmãos, eu adquiri o hábito de andar feliz. Então quem me conhece de perto sabe que eu vivo brincando, sorrindo, cantando. E eu aprendi que Deus não está nervoso. Que Deus está sentado no seu trono rindo dos seus inimigos. A pergunta, se Ele está rindo, por que você vai chorar? Outra coisa, se Ele está rindo, irmãos, quem sorri faz cara de feliz. Pronto, eu já vi alguns irmãos felizes aqui. Queria bater uma foto e te mandar agora. Porque eu percebo uma coisa, alguns crentes estão, infelizmente, por falta de conhecimento, emburrados, chateados e esperando da forma errada. Escuta, Deus não vai se mover só porque a gente está meio tristinho e agindo como criança que pediu um brinquedo e não recebeu porque está fazendo malcriação. Receba. A alegria do Senhor é a sua força. E se tem algo que revela quem está andando no Espírito e quem não está, é o movimento que se faz diante das circunstâncias. Você crê em Deus? Credes em Deus e estareis seguros. Crede em meus profetas e prosperareis. Isso é uma noite para prosperar. Você está dando ouvido. Se você dá ouvido ao conselho, o conselho lhe salva. Glória a Deus. Versículo 1, Isaías 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum. Coisa boa. Olha que interessante. Venham, comprem, comam, comprem vinho e leite. De que jeito? Não preciso da tua grana, é isso que ele está dizendo. Eu não preciso do teu salário para pagar tuas contas. Uma vida no Espírito, mergulhada em Deus, lhe faz prosperar. Uma vida mergulhada na vontade de Deus lhe faz trazer à existência coisas que Ele tem para você e estão guardadas nele, porque de fato os tesouros escondidos estão todos em Deus. Já nos foi revelado em Cristo Jesus, a saber, Cristo em nós, a esperança da glória. Quando eu ando na verdade, a verdade me liberta. E não importa a área da minha vida, seja lá o que for, o maior habita em mim. Então o maior há de se revelar naquilo que é necessário. É tempo de a gente entender que se a gente deixar e não atrapalhar o que Deus quer fazer, as coisas vão fluir com uma velocidade extrema e você não está longe daquilo que você tanto anseia. Você vai começar a perceber que está mais perto do que parece. Porque a gente tem o hábito, quando eu digo, eu não quero participar disso, mas vou me colocar só para fazer de conta que eu estou. Eu vou te explicar. Deus sabe, no tempo dele há de acontecer. Essa frase esconde um problema. Porque dá a impressão que você está crendo, mas não está. Porque esse tempo a gente trata como se fosse distante. E o tempo de Deus, a gente joga para o colo dele todas as responsabilidades que são nossas. Atrás dessa frase que parece de fé, mas não é. Glória a Deus. Irmãos, o tempo de Deus, no tempo que se chama hoje. Porque se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu aprendi que a gente pode acelerar processos quando a gente mergulha na dimensão do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, ele flui na velocidade de Deus.
Irmãos, quando você vê Deus criar no Gênesis, Ele fala e o reflexo vem na sequência. Você não vê Deus desesperado por causa do caos. No princípio, quem já leu Gênesis 1? O que está escrito lá? No princípio. Aí vem o segundo versículo e está escrito o quê? E a terra. Você já viu Deus criar alguma coisa mais ou menos, irmão? Eu não consigo entender esse texto de forma natural. Esse texto ele esconde algo severo. Alguma coisa aconteceu no meio do processo. E Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Eu não estou entendendo. Espera aí, criou ou não criou? Irmãos, você vai ver Jesus revelando lá, Lucas relata, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Alguma coisa aconteceu antes de tudo. Porque quando você vê Deus criando o homem, criando as coisas, de repente aparece um intruso no jardim. Esse cara caiu bem antes e levou um terço do céu com ele, por causa da desobediência. Mas mesmo assim, Deus se manifesta para fazer em meio ao caos. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, da escuridão, do caos. E Deus disse: haja. Eu quero chamar você nessa noite para mergulhar numa dimensão onde você fala e as coisas acontecem. Porque há gente, pessoas aí fora, achando que o que a gente prega aqui é heresia. Mas se fosse heresia não aconteceria. Porque eu falo no meu dia a dia. Eu chamo a existência as coisas. Nas minhas orações, diante da minha consagração e diante daquilo que é louvor e adoração a Deus, logo na sequência eu começo a fazer confissões. E eu estou notando que já faz tempo que eu faço confissões já que estão acontecendo logo depois. Passa 2, 3 dias, de repente, pum. Falei, rapaz, eu falei segunda. Esses dias eu falei algo diante de Deus às 9 da manhã da segunda. Às 4 da tarde tinha acontecido. Amém. E Deus deixou bem claro para mim, entenda, não é coincidência, sou eu. Está na hora, irmão, das pessoas saírem da mesmice e começarem a mudar seu próprio mundo, construir sua própria história, gerar através da fé e viver os seus sonhos através do conhecimento e prática da verdade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está numa aliança superior. O meu Jesus, descendo com os discípulos, passou pela figueira, e você já sabe o resto da história. Teve fome, não tinha fruto. O ser humano teve fome, não tinha fruto. Quer saber de uma coisa? Vou dar um exemplo de fé. Foi lá e amaldiçoou a figueira, falou a ela. Irmãos, está na hora de você deixar qualquer preconceito de lado. Deus trabalha com a sua palavra e ela é loucura para o mundo. Se você quiser viver o extraordinário, tu vai ter que bancar o louco. Não cabe gente normalzinha. Não cabe. Não é normal você falar com a árvore. Você já viu alguém falando com a árvore ali fora? Você fala, rapaz, dê um remédio a ele. Não deve estar muito bem. Mas Jesus olha para a árvore e fala. Irmãos, entenda que o Espírito de Deus flui através da palavra falada. Deus disse, ele pairava sobre a face do caos, e Deus disse, haja luz. Quando ele disse, o comando foi dado, e ele só atendeu. O reflexo é, houve luz. Depois disso, próximo passo. Sabe o que isso me revela? É hora de você começar e terminar. Tudo que chegar na tua mão, irmão, comece e termine. Não se conforme com coisas pela metade. Não aceite coisas mal feitas. E achar, não, Deus sabe todas as coisas. Está na sua mão, está nada. Agora está na sua. Eu vos dei autoridade para. Ele diz,
Quando voltam, os discípulos olham. Você sabe da história. Estou parafraseando para a gente poder navegar junto nisso. Senhor, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste. Parece uma coisa meio... uma peça de teatro. Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Eles viam Jesus fazer milagre todo santo dia. A coisa mais comum era para celebrar junto. E não para ficar impressionado com as mesmas coisas. Irmão, você não foi chamado para se impressionar com um milagre. Você é portador de vários. Isso deve ser comum na sua vida. Você faz parte disso. Você crê? Então se prepara para viver isso nessa semana. Se estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiser, isso vos será feito pelo vosso Pai que está no céu. Sabe qual é o erro? Ficar de boca fechada. Vem a pressão, se cala, deixa o sentimento falar mais forte, e aí você não anda no Espírito, anda na carne. Que o andar na carne, irmãos, não é andar simplesmente pecando e fazendo maldade. O andar na carne muitas vezes é simplesmente não fazer o que Deus te mandou para fazer. Você não foi chamado para concordar com esse mundo. Tem gente que lê a notícia, você viu aí? Vai dar errado. Você viu aí? Saiu na notícia. Você está sabendo? Irmãos, eu sei de um monte de coisa, mas eu não acredito, porque do Senhor vem a palavra final. Creia no que está escrito na palavra, porque elas sim são as boas notícias que você precisa para viver essa vida. O jornal de amanhã traz a mesma nova notícia velha de ontem. Só se repete. O mundo continua no caos. Desde que nasci, cresci, cheguei até aqui, não vi nada mudar tanto assim. Agora, quando eu mergulho na minha Bíblia, eu provei e vi Deus mudar a minha história. Desde quando eu era garoto até os dias atuais, eu provei de sinais, prodígios e maravilhas. Eu posso falar, Deus mudou a história da minha família. Rapaz, o Deus que mudou a história da minha, muda a sua. Mas Ele usa você para mudar. Aleluia. Versículo 2: por que gasta dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. Comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem ouvidos a mim, ou deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que sua alma viva. Você depende disso. Sua trajetória, sua vida e a minha dependem disso. É hora de dar ouvidos àquele que realmente pode mudar as circunstâncias. Ele está te convidando, chega perto, chega mais. Olha aqui, ó. Atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Provérbios 4. Isso será vida para aquele que as acha e saúde para todo o seu ser. Que convite maravilhoso. Porque eu fui para Provérbios agora e lendo esse texto, uma coisa casa na... A palavra de Deus não muda. Essa é a prova de que os pensamentos de Deus continuam no mesmo lugar. Ele continua te chamando para perto para pensar com Ele. Você está disposto a abrir tua mente e deixá-la ser renovada ao ponto de você não permitir que saia da sua boca palavras que não glorifiquem a Deus? Se estiver disposto a isso, irmão, você está se preparando para viver um ano extraordinário. Glória a Deus. O mês está terminando e eu colhi exatamente o que eu plantei logo no comecinho do mês. Eu não paro de plantar palavras, porque o poder de Deus se envolve com a palavra dEle. E quando eu falo a palavra dEle, crendo no que ela está dizendo, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele flui no meio dessa verdade e faz acontecer o que eu estou dizendo. Meu Deus, isso é muito poder, irmão.
Isso é um poder delegado a pessoas específicas. Glória a Deus. Aleluia. Você faz parte de um corpo que funciona. Você faz parte da igreja. Você é a igreja. Indo e voltando. Aleluia. Glória a Deus. Veja só. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder governante dos povos. Com certeza você convocará as nações que você não conhece. As nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor teu Deus. Você sabe de uma coisa que eu quero dizer com esse texto, trazendo para a tua vida agora? Tudo o que você precisa que se associe a você, chegará em você nesse ano. Algumas pessoas entenderam. O nome disso é conexões. Tem coisa que você não vai poder fazer, mas Deus conecta quem pode. Aqui tem copo, aqui tem uma taça e tem água. A água veio de um lugar e a taça do outro. Mas uma pessoa serviu a taça e a água. Parece uma coisa tão simples, mas é um show de conexões. A água que vem de um lugar, a taça que vem de alguém que uniu as duas e trouxe para que eu pudesse beber. Se prepara para provar dessas coisas esse ano. O Espírito de Deus nos conectará a pessoas certas, a condições corretas, para que você possa provar do que é o improvável fazendo o impossível. Rapaz, vinde a mim, vem para as águas, comprai, comei vinho e leite. Irmãos, o leite, de fato, representa a palavra. O genuíno leite da verdade, que alimenta. E o vinho é o poder do Espírito. Palavra, poder. Nós temos isso na Santa Ceia, representado na mesa. Todas as vezes que comemos e bebemos. O pão, a palavra. O vinho, o poder do Espírito. Eu sei que representa o sangue de Jesus, que nos abriu um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho deu a abertura para que o Espírito de Deus lhe alcançasse. No Velho Testamento ele estava sobre as pessoas e algumas, só 3 categorias de pessoas. Tinha que ter uma patente boa para poder provar daquilo. Agora o Espírito de Deus está em nós. Você não pode se acostumar com isso. Você não pode tratar isso como só mais uma coisa que parece que é. É bom demais para ser verdade. Não, irmãos, é bom demais e é verdade. A questão é, se aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, entenda, vinde as águas. Mas aquele que crê em mim, do seu interior fluirão, vinde as águas. Escuta aqui, as águas já estão aí, é você agora precisa mexê-las, movê-las, e coisas acontecem. Antes o homem tinha que fazer um grande sacrifício para que alguma coisa da parte de Deus pudesse tocá-lo. Hoje, irmãos, você não precisa mais, você só precisa crer, falar, agir, e você vai ver. Meu Deus, você crê que coisas começam a acontecer? Quem aqui já provou do poder da palavra falada? Você sabe o poder que existe através de uma palavra que sai da boca com fé no coração. Ela provoca o mundo espiritual, traz existência o que não existia, e você começa a provar de coisas que você não tinha nas mãos. Vinde comprar sem dinheiro. Não paguei nada. Quem pagou? Ele pagou. Ah, será que dá certo? Tenta. Para você que nunca provou disso, comece a falar a palavra.
Comece a exercer o direito que lhe foi dado. Irmãos, nós não merecíamos isso, mas Ele nos amou primeiro. A sua bondade e benignidade nos trouxe para um lugar agora, onde a gente pode, porque Ele nos deu poder para isso. Quer saber de uma coisa? Se eu te desse um bom presente, e você guardasse esse presente, de nada valeria se você não usasse esse presente. Algumas pessoas estão se comportando assim. Deus deu poder, mas não usa. E aí fica se perguntando, será que é verdade? Irmãos, abre o presente e vai usar. Sem reservas, sem preconceito, mergulha nesse negócio e veja áreas da sua vida mudando. Ele não tem filho predileto, ele tem filhos que ele ama. E amou com amor eterno e com benignidade, Ele os atraiu para Ele mesmo. Que coisa boa. Pai, obrigado. Obrigado por isso. Olha que coisa linda. Eu quero que você leia comigo. Versículo 7. Estamos em Isaías 55. Estudando a palavra. Que o ímpio abandone o seu caminho. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Essa é a prova de que Deus é bom. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois, o que está escrito? Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para Ele, sem que reguem a terra e façam brotar e florescer, para ela produzir semente ao semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da onde? O que acontece? Mas fará prosperar aquilo para a qual a enviei. Escuta, uma vida no Espírito, de verdade, é muito mais do que provar de manifestações espirituais em momentos de cultos avivados. É legal, mas Deus não tem só isso para você. É bom correr pela fé, é bom dançar, é bom pular, é bom se alegrar. Mas como é bom você dar certo na vida. Como é bom colocar a mão nas coisas e vê-las prosperar. Como é bom você acordar pela manhã, orar, e durante o dia provar dos benefícios do Senhor na sua vida. Como é bom quando vem uma dor que você não sabe o que é, e de repente vem um pensamento ruim, e aí você troca esse pensamento pela palavra, e ao invés de concordar com o que você está sentindo, você vai e fala: o meu corpo é sarado em nome de Jesus, porque Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pai, obrigado pela minha cura. E enquanto você está orando, de repente começam a acontecer coisas no seu corpo. Você não explica muito bem o que tinha, e também não explica muito bem como foi, mas uma coisa é certa, já não está mais o que tinha. O nome disso é milagre. E alguém provocou as águas para que ele acontecesse. Eu gosto dessas coisas. Gosto muito do avivamento, do momento de louvor e adoração. Amo, irmãos, eu amo o mover do Espírito. Mas eu aprendi uma coisa: o mover do Espírito se manifesta para um fim proveitoso. Se você cai debaixo da unção do Espírito, quando você levantar, tem que levantar melhor. Recebeu a imposição de mãos, alguma coisa tem que acontecer. Paulo falou para Timóteo: escuta,
Milita sobre as profecias que foram depositadas em você através da imposição de mãos do presbitério. Ou seja, impôs as mãos, houve poder. Se houve poder, milita sobre cada palavra declarada. Escuta aqui, quantas palavras você já recebeu? Quantas vezes falaram para você coisas da parte de Deus? Você recebeu? Você lembra? Você tem guardado isso no coração? Então lute por cada uma delas, porque elas irão se cumprir. Você está comigo nessa noite? Eu gosto de ver o diabo ser humilhado. Se prepara para sentar num lugar de honra. Porque há uma mesa farta diante dos seus inimigos. Se prepara para ver. Irmãos, abre uma pipoca. Estoure uma boa pipoca. E assista. Porque esses dias são dias da gente provar dos sinais que Deus tem, das palavras liberadas, do mover dele sobre nós, que provoca aquilo que a gente está esperando. Porque de fato, irmão, eu vejo nessa sala pessoas que já sofreram muito, que foram machucadas. Algumas estão assim. E o Senhor está dizendo para você: ei, a minha graça te basta. Pega o meu poder e flui nele. Porque hoje, nesse dia que se chama hoje, a gente vai entender que aquele que se humilha debaixo da potente mão dele, no tempo certo, você é exaltado. Você pode estar passando por fases de um grande processo, porém nesse tempo, a ajuda dele é suficiente para te livrar do mal, para te livrar desse mundo e para lhe fazer triunfar em toda e qualquer situação. Vinde a mim. Está com sede, vem às águas. Irmão, se você crê na palavra, você não vai andar com sede. Se você tem contato com a verdade, você nunca anda com sede. Você se enche. E aí você provoca. Ei, as águas estão lá. Rios de águas vivas. É diferente de uma lagoa parada. Águas vivas. É o rio que está jorrando. É o rio que está passando. As águas estão puras. Elas estão limpas. E você provoca isso pelo fato de concordar com Deus. Não feche sua boca na hora da pressão. E não feche sua boca quando parece que está tudo bem. Existem dois tipos de pessoas. Aqueles que vão, creem, até acontecer uma coisa boa. Depois que acontece uma coisa boa, parece que a vida está alinhada, elas param. E agora dormem em berço esplêndido. É um erro. E tem aqueles que por causa da pressão ficam desanimados no canto e deixam a vida passar. E perdem tempo. Irmãos, nem lá nem cá. É para subir o nível da motivação. Você não vai se motivar sozinho. Você se motiva pela graça que já há em você. Você puxa das fontes de salvação. Concorda com Deus. E naquele dia que parece meio cinza, ao invés de se desanimar, Pai, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Os dias vão passando e de repente, num dia como qualquer outro, já não é mais aquele dia cinza. É um dia que o sol nasceu. E no meio do processo, durante o dia, opa, aconteceu aquilo que eu falei. Opa, aconteceu aquilo que eu orei. Opa, chegou na minha mão aquilo que eu estava esperando. Opa, chegou de um jeito maior do que eu esperava. Vou dar a vocês tesouros que estão escondidos na terra. Pelo amor de Deus, irmãos. Tem coisas que a igreja ainda não provou. Duas opções. Pegar essa palavra, sair daqui e ficar pensando.
ou pegar essa palavra, sair daqui e correr com ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, lá na igreja tem acontecido algumas coisas muito interessantes, mas é fruto de confissões que a gente faz durante anos. Glória a Deus. Glória. A gente pagava. Você me permite contar esse testemunho bem rapidinho? E eu já vou terminar, porque nós vamos nos mover no Espírito. Mas a gente precisa entender que a palavra ela não volta vazia, e ela flui na boca de quem crê. Não tem patente. Jesus falou, se alguém disser. Ele não colocou patente. Ele abriu um precedente enorme. Não é se o pastor disser, é se alguém disser. Tem alguém aqui? Amém. Então pode falar, porque a gente começou a obra com 6 pessoas. Deus me mandou ir até uma sala de hotel e alugar o hotel. Era R$500 a noite. E na época, eu falei assim, olha, só tem nós 6. O máximo que pode acontecer é a gente fazer a oração mais cara da nossa vida. Você pagar R$500 para orar e ir embora. Você topa? Pagar para orar. Irmãos, o primeiro culto tinha 15 pessoas. 8 foram só para dar uma força. Parecia figurantes. Depois disso, as pessoas começaram a chegar aos poucos. Mas no primeiro culto, antes de fechar o negócio, eu falei, pai, se você está nesse negócio, eu saí de perto dos irmãos que estavam comigo, eu fui até o banheiro do hotel e orei. Se o senhor está nesse negócio, eu quero 2 aluguéis pagos na frente. Quando eu volto para a recepção do hotel, um irmão que estava comigo olhou para mim, pastor, Deus está me mandando dar R$1.000. Não deu nem tempo. Eu fui orar ali. Eu voltei aqui. Eu estou falando de coisa de 2 minutos. Você sabia que a grande obra de Deus é você? Eu falei, rapaz, Deus está nesse negócio, é mesmo. Já veio 1.000. Os 1.000 é o quê? 2 reuniões. De lá para cá, irmão, a coisa foi assim. Quando a gente sai do hotel, a gente estava pagando 1.000 por semana. É 4. E sai para pagar 12. E o povo feliz. Subiu para 15. Foi para 16,5. Foi para 17,5. E não faz diferença. Você sabe por quê? Porque a obra é dele. E é ele que paga a conta. Deus não tem problema com o dinheiro. É a mente de muitas pessoas que ainda tem. Você sabe de uma coisa? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque está na hora da igreja expandir. Porque se a gente tivesse agora um bom dinheiro para investir, a gente saía daqui agora. E sabe quantas pessoas a gente salvaria com isso? Milhares. Sabe quanta obra social a gente faria? Muitas. Você sabe o que significa? Que se a gente crer, a gente muda o patamar. A gente sobe de nível. A obra de Deus avança. Pessoas são atraídas, salvas, curadas, famílias são encontradas, casamentos são restaurados, meninos são livres das drogas. Ei, é disso que eu estou falando, irmão. O poder do Espírito em manifestação vai fazer não só a sua vida melhorar, mas você vai servir de referencial para outros que precisam mudar. Nós não podemos ficar na mesmice. Uma vida no Espírito faz com que a gente pense além, não só na nossa própria vida, não só nas coisas que a gente sonha. Porque, irmãos, Deus é muito mais do que isso. Ele pode dar muito mais do que isso. Minha vida tem que ter um motivo. Não é só casa, comida, carro e umas viagens de vez em quando.
Deus tem muito mais para nós. Ele nos deu o reino dele e a sua justiça. Então quer saber de uma coisa? Já que é para se molhar, pula de uma vez, irmão. Não fica só no pezinho. Ai, que gostoso. Olha, a água está morninha. Mergulha, criatura. Você me ama? Desce. É emocionante lá no fundo. É bem mais legal. É bem mais interessante. E eu falei, pai, para que pagar tudo isso? Ele falou assim, rapaz, aqui é caro. Eu te pus num lugar caro. Você não viu? Eu vi. Então só continua crendo e põe o povo para orar e falar a minha palavra. Ocorreram 4 meses onde o povo baixou a guarda. O dinheiro começou a secar. Pararam de confessar, já não oravam mais na mesma intensidade, não mergulhavam. Escuta, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixou de fazer o que deve ser feito, começa a faltar. Começou a fazer o que deve ser feito, começa a sobrar. Pega. Eu estou falando em todas as áreas da vida, inclusive nessa. Tá vendo o que está acontecendo? Abri os números e falei, e aí, vocês vão ficar olhando? Bora todo mundo mergulhar em oração, confissão da palavra, voltar a fazer as mesmas coisas que nos trouxeram até aqui. Quer saber de uma coisa? Você vai passar a sua vida inteira crescendo, se você fizer o que a Bíblia diz. Amém. Foi a gente fazer de novo. Aí o negócio bombou outra vez. Aí precisou alugar um outro prédio. Eu falei, e agora? Porque não tem prédio. Os prédios eram caríssimos. 2 vezes mais caro do que eu estava pagando. Não tinha. De repente, Deus fala assim, espera. E espera adorando. E no meio do povo já começou a rolar uma murmuração. Por que não está dando certo? Que lá. Isso não é andar no Espírito. Isso é andar na carne. Está servindo para alguma coisa a ministração essa noite, irmão? Bora todo mundo de joelho no chão. 1 ano. Até alinhar o coração. Pega isso. Sabe o que aconteceu? Uma empresa precisou exatamente desse 1 ano para desocupar o lugar, para sair e alugar para a gente. Você não está vendo, meu querido? Continua adorando, porque Deus está fazendo enquanto você está vendo. A empresa precisava desocupar 1 ano, criatura. E Deus não ia falar isso para mim, ele só falou, adora. Estou mexendo meus pauzinhos. Detalhe, irmão. Como é que você arruma um fiador para um aluguel desse tamanho? Se é 3 vezes o valor do aluguel. Aí eu falei, pai, não pode ser fiador. Ah, então dá o depósito. Eu falei, quanto? 3 vezes o valor do aluguel. Eu não vou dar também. É muito. Ah, o que o senhor quer fazer então? Eu falei, eu quero mudar. Não, mas tem que dar alguma coisa. Eu falei, então escolhe alguma coisa que seja fácil para mim. Então, ei, Deus está trabalhando para te favorecer, viu? Ah, compra um título de capitalização, aí é bom. No valor de quanto? Ah, de um aluguel, vai. Aí dá. Só que não tinha o dinheiro. Eu falei, eu vou comprar. Aí ele falou, quanto o senhor vai pagar? Em breve. Criei, por isso falei. Aí nós fomos orar. Aí a gente orou. Veio um irmão que estava com um problema de pedra nos rins. Ele é chefe de investigação da polícia. E eu não sabia. E ele estava com pedra no rim. Ele recebeu um diagnóstico severo, uma pedra grande no canal. Misericórdia, eu ouvi a palavra. Misericórdia. Esse negócio dói. No momento da oração, um dos nossos pastores impôs as mãos sobre ele. Ele recebeu da parte de Deus. Foi para o médico, fez o exame, o camarada disse assim para ele, ó, não sei o que aconteceu, a pedra não está mais aqui. Em Ré maior para você.
Ele falou, tá aqui, ó. Ele falou, e onde está? Ele falou, não sei. Tu não sentiu nada? Ele falou, não. Não tem explicação. Você crê em quê? Ele falou, eu creio em Deus, então foi ele. O médico falou assim, então foi ele. Aí ele voltou no outro culto, feliz da vida. Chegou em mim, pastor, é o seguinte, eu percebi que essa igreja aqui, Deus está aqui. Falei, que bom saber. Aí ele disse assim, quanto que é o negócio lá que precisa para mudar de prédio? Eu vou dar. Aí no outro dia eu liguei para ele, ó, já consegui o dinheiro. Pode mandar o boleto, eu vou pagar. E aí o Senhor falou comigo, eu só quero você de mão erguida, joelho dobrado, confessando minha palavra. Trabalho em fácil. Eu quero te impulsionar nessa noite a crer num Deus que faz coisas acontecer, que se preocupa com a sua vida pessoal, que está interessado no seu progresso. Porque, pastor, se o povo de Deus prospera, a igreja prospera. Isso é mergulhar no Espírito. A gente se alegra, a gente canta, dança, mas entenda, irmãos, você tem que cantar, dançar lá fora. Aqui é fácil, tem uma banda cantando para você. Vá lá fora dançar sozinho na chuva. Essa é a prova de que você está crendo no que está cantando para você. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Essa é a mensagem da noite. Porque tem uma coisa para acontecer nessa igreja. E ela vai acontecer, pastor. Sabe por quê? Porque Deus quer. Então, se Deus não tivesse nessa obra, irmão, vocês não teriam passado por tantas coisas e vencido. Eu sei de umas histórias. E vou te dizer uma coisa. É grande do jeito que é o tamanho do município e o nome dele. É igreja grande na Praia Grande. Criei, por isso falei. E nós vamos ver. Estamos aliançados, tá? Conta comigo. Ouviu? Sem conversa fiada. Conta comigo. Doutor Zuquim, número 1228. É o endereço da igreja. Lá você tem um ponto seguro. E eu quero que a nossa igreja seja ofertante nessa obra aqui. Eu quero que você pegue junto. E comece a falar a palavra num nível que você nunca fez. Faça isso. Você vai ver sua vida melhorando rápido. É rápido. Deus não chega atrasado e Deus não demora não, meu irmão. Da religião. Ah, no tempo Deus, Ele sabe. Aí leva 10 anos para mudar alguma coisa. E fica com um testemunho de 20 anos atrás. Conhece algum crente assim? Em 1980. Ah, Deus veio e mudou minha vida. Nada? Tem gente desse jeito. De Deus. Deus, se tem novidade, vai ser amanhã mesmo. O meu Deus é um Deus de boas notícias. Eu me nego a acordar pela manhã desmotivado. Irmãos, eu amo a segunda-feira. Aí, um amém. Tu devia gostar também. É dia de Deus agir, é isso mesmo. Amanhã eu vou acordar feliz da vida, meu filho. Glória a Deus. Eu falei aqui, eu não vivo da obra, eu fecho negócios. O meu negócio é representante comercial. Representante comercial precisa do quê? De venda. Você sabe como eu faço as minhas melhores vendas? Orando. Esses dias eu falei, pai, essa semana aqui eu preciso da tua intervenção. Ele falou, deixa comigo, ore, creia. Comecei a falar nomes de clientes que eu tenho que não estão comprando. De repente, surge um lá na minha mente. Deus falou, liga para ele e oferece isso. Foi um dia que pagou um mês. Pelo amor de Deus, irmão. O teu Deus é poderoso para você trabalhar menos e ganhar mais. Para que crer pequeno? Se o teu Deus é grande, move-te. Vai diante dele.
Não fique na mesmice, não aceite uma vida mais ou menos. Deus não tem uma vida mais ou menos para você. Meu Deus é mais, é na alta. E não tem esse negócio de idade. Já estou velho. Não, eu sou muito novo. Não! Crente. Não importa a idade. Na idade que você está, no tempo que você está vivendo, na fase que você está, Deus é poderoso para te alcançar e fazer acontecer alguma coisa. Por causa disso, mesmo no meio do culto, não estão nem aí. Oh glória, aleluia. Fica de pé, por gentileza. Eu já vou encerrar.